Bom dia, tudo bem, turminha? Vamos agora conversar sobre geografia, das páginas 141 a 147, nessa semana curtinha de 16 a 19 de novembro. Amanhã é feriado, gostoso, né? Não vamos deixar a atividade acumular, combinado? As estações do ano. Você estudou como ocorre a produção no extrativismo, na pecuária e na agricultura, não é mesmo? Mas será que as atividades econômicas no espaço rural acontecem da mesma maneira no decorrer do ano? Será que sempre são cultivados os mesmos tipos de planta? O que pode mudar? Leia os poemas. Verão. A brisa, no verão, solfeja andorinhas nos fios elétricos. Primavera. Para a chuva a terra acorda e arruma a casa. Acende rosas, abre dálias e pinta hibiscos. Atrás do morro o céu desponta. É madrugada. Solfejar significa cantarolar, soletrar versos. Esses são pequenos versos, poemas do autor Sérgio Camparelli. Vocês já conhecem outros desse autor, já vimos esse ano. Do que os poemas tratam? No que você pensou? Se foi nas estações do ano, acertou! Sim, elas influenciam as atividades no campo. Vamos responder? 1. Os poemas falam de duas estações do ano, a primavera e o verão. Quais são as outras? O inverno e o outono. 2. Em sua opinião, as atividades do campo podem ser diferentes no decorrer do ano, quando mudam as estações. Explique. Então, elas podem ser diferentes? Sim. Elas são diferentes, elas mudam de acordo com o clima, com a temperatura, porque tem plantas que se adaptam melhor ao clima frio, outras ao clima chuvoso, outras gostam daquele mais ameno, nem tão frio e nem tão calor, né? E mesmo os animais. Então, de acordo com as estações do ano, nós temos as frutas que tem maior quantidade, temos as flores, né? Temos uma infinidade de coisas. E nós também, dependendo da temperatura, é o tipo de roupa que usamos, é o tipo de comida que comemos. Quando tá frio, uma roupa mais quente, comidas mais quentes. Quando tá calor, queremos mais gelado, roupas mais frescas, não é mesmo? Além das técnicas e recursos utilizados na produção agrícola e na pecuária, existem fatores naturais que influenciam o ritmo das atividades no campo. Entre eles estão as mudanças de estação. As estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. Portanto, cada estação dura 3 meses, período no qual ocorrem mudanças na quantidade de chuva, na temperatura do ar, na velocidade e direção dos ventos, entre outras. Esses aspectos influenciam o ciclo de vida das plantas e o comportamento dos animais. Também interfere nas atividades do dia a dia das pessoas que vivem nas cidades e nos campos. Veja algumas características de cada estação do ano. Na primavera, os dias geralmente são quentes e as plantas florescem e brotam. No Brasil, essa estação começa no dia 22 ou 23 de setembro. No verão, as temperaturas do ar aumentam, deixando os dias ainda mais quentes. Também podem ocorrer chuvas rápidas, que diminuem o calor. O verão inicia-se dia 21 ou 22 de dezembro.
No outono, as temperaturas diminuem em relação ao verão. Em algumas partes do país, as folhas de árvores e plantas menores mudam de cor e caem durante essa estação, que se inicia dia 20 ou 21 de março. No inverno, os dias ficam mais curtos que as noites. É nessa estação que podem ocorrer as temperaturas mais baixas do ano, os dias mais frios, né? Em alguns lugares da região sul e sudeste do Brasil, pode haver geada e neve. O inverno começa dia 20 ou 21 de junho. As estações do ano e a produção no campo. As características naturais das estações do ano influenciam diretamente o ritmo da produção no campo e dessa forma as paisagens são modificadas. Observe as imagens e leia os textos que acompanham para entender melhor como isso acontece. A soja, o milho e o feijão são considerados culturas de verão. O cultivo dessas plantas é feito entre a primavera e o verão, geralmente entre os meses de setembro e fevereiro. Desse modo, muitas paisagens rurais nessa época estão prontas para a colheita, como da fotografia abaixo. Observe a plantação do feijão. Outros cultivos, como a canola e o trigo, são considerados culturas de inverno. Essas plantas são cultivadas especialmente nos estados das regiões sul e sudeste do Brasil, onde o clima o ano todo é um pouco mais frio, né? Agricultura indígena e estações do ano. A ilustração abaixo é de um calendário indígena, elaborado por um integrante do povo Suiá, no Mato Grosso. Nele estão desenhados algumas atividades realizadas em uma aldeia durante o ano. Observe. Então, observe o que eles fazem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada mês do ano, eles têm uma atividade em destaque, uma atividade que fica melhor para aquele clima. Vamos ver? Descreva o que os desenhos mostram em cada estação do ano. No verão, tempo de melancia, colheita do milho, época de cheia dos rios. Outono, derrubada das árvores para a plantação e época de pescaria. Inverno, festa do Cuarupu e as tartarugas botam seus ovos. Primavera, plantio da mandioca, tempo de amadurecer o pequi e tempo das gaivotas. Completem aí o quadro de vocês. Para saber mais, o desenho do calendário indígena que você viu é uma representação feita por um integrante do povo, um grupo que vive lá no Parque Indígena do Xingu. Na página 146 tem um mapa dessa aldeia e tem um pouquinho da foto e falando um pouquinho mais desse grupo indígena. Leiam com atenção. Treine sua leitura de hoje lendo aquele texto da página 146. Combinado? Na página 147 temos uma atividade. Utilize as palavras do quadro para completar o texto. As palavras são verão, temperatura, primavera, plantas, 3, campo, estações do ano, inverno brasileiro, chuvas e outono. As estações do ano: verão, primavera, outono, outono e inverno duram 3 meses. Nesse período ocorrem mudanças, por exemplo, na quantidade de chuvas.
temperatura do ar e velocidade dos ventos. Esses aspectos interferem no ritmo de vida das pessoas e nas características das plantas e dos animais, bem como as atividades no campo, modificando as paisagens desses lugares. Entretanto, as estações do ano ocorrem de maneira diferente no território brasileiro. Em grande parte do país, elas são definidas por uma maior ou menor quantidade de chuvas. Então, vocês preencheram verão, primavera, outono, inverno, 3 meses, temperatura do ar, plantas no campo, estações do ano, território brasileiro e chuvas. Muito bem, estamos trabalhando de casa. Tem uma proposta lá na página 147 para você desenhar um calendário, inventar um calendário para você. Faça, vai ficar bem legal, tá? Estamos trabalhando de casa, mas estamos juntos, conectados. Qualquer dúvida, me enviar um WhatsApp, me mandar um áudio, ok? Fiquem bem. Beijos. Até a próxima. Caprichem nas atividades.